Imagine acordar e não saber em que século está. O sol que entra pela janela pode ser o mesmo, mas o mundo lá fora é um livro com páginas embaralhadas, onde a história perdeu sua ordem. Você é um viajante do tempo perdido, um náufrago no oceano da cronologia, e a primeira ascensão ao abrir os olhos não é de aventura, mas de um pânico silencioso e profundo. Sua mente tenta se agarrar a um ponto de referência, mas ele escorre entre os dedos como areia. A única certeza é a mais aterrorizante: você não pertence a lugar nenhum. Para entender a dimensão dessa condição, é preciso ir além da ficção. Viajar no tempo não é como mudar de cidade ou de país, é um deslocamento radical de todo o seu contexto existencial. Cada época tem seu próprio ritmo, seus cheiros, seus sons, sua textura do ar. O viajante perdido chega como um fantasma, um eco de uma realidade que não existe mais. Ele carrega memórias que são como fósseis de um mundo extinto, e ninguém ao seu redor pode confirmar se aquilo foi real ou delírio. A solidão aqui não é apenas física, é histórica, é ontológica. Você se torna uma testemunha solitária de eras que o mundo já esqueceu, um arquivo vivo de verdades que ninguém mais pode acessar. A rotina de um viajante perdido é um exercício constante de camuflagem e improvisação. Cada manhã começa com um inventário mental. Que ano é? Que tecnologia existe? Que costumes são vigentes? Um gesto simples, como cumprimentar alguém ou pagar por um pão, pode se tornar uma armadilha. Você desenvolve uma hipervigilância crônica, observando minuciosamente os outros para copiar seus maneires, seu sotaque, seu ritmo. As refeições são momentos de tensão, temendo usar um utensílio que ainda não foi inventado. O sono é interrompido por pesadelos nos quais você revela sua verdadeira origem sem querer. Cada dia é uma performance exaustiva, uma peça de teatro onde o palco e o roteiro mudam sem aviso, e o preço do erro é a incompreensão total ou a loucura. Essa existência precária gera pressões psicológicas devastadoras. A mais insidiosa é a paranoia. Você vive com medo constante de ser descoberto, de que um lapso linguístico, uma reação anacrônica, entregue seu segredo. Isso corrói a capacidade de formar laços genuínos. Como confiar em alguém quando sua própria história é uma farsa construída? A saudade que você sente não é por um lugar, mas por um quando. É uma dor fantasma por uma linha do tempo que foi apagada. A ansiedade se torna seu estado padrão, um ruído de fundo incessante, alimentado pela incerteza fundamental sobre o que o próximo minuto ou o próximo salto temporal trará. Por trás do drama evidente há um lado invisível ainda mais cruel: a erosão da identidade. Com o tempo, as memórias de sua época original começam a desbotar, confundindo-se com as das eras que você visitou. Você se pergunta: aquela lembrança de infância é real ou foi implantada por um artefato do século 23? Sua personalidade se fragmenta, tornando-se um mosaico de épocas dissonantes. Você perde a noção de quem é porque o eu é um produto do seu tempo e você não tem mais um. A conexão com a humanidade se rompe, você se torna um observador eterno, nunca um participante. A empatia se torna um luxo, pois como se conectar com pessoas cujas preocupações fundamentais você não pode compartilhar? A queda é inevitável. Não é um evento dramático, mas um declínio lento. Pode começar com um colapso em público, um choro incontrolável ao ouvir uma música de uma era passada. Ou pode ser um descuido fatal, como tentar usar um dispositivo que não funciona naquela linha temporal. Em alguns casos, o viajante simplesmente para de tentar. Ele se isola, deixando de lutar para se integrar, entregando-se ao fluxo caótico do tempo. Ele se torna uma figura espectral, um errante que presencia a dança da história sem nunca poder dançar com ela. O corpo pode continuar funcionando, mas a mente já capitulou, aceitando o exílio permanente. Na quietude rara entre os saltos, surge um momento de clara, terrível reflexão. Você percebe que a maior maldição não é estar perdido, mas lembrar o que é ter um lar no tempo. A vida deixa de ser uma jornada com um começo, meio e fim, e se transforma em uma coleção de fragmentos desconexos. Você contempla o paradoxo final: ter testemunhado mais do que qualquer ser humano, mas não ter uma única história verdadeira para contar. A sabedoria que se adquire não é sobre o passado ou o futuro, mas sobre o vazio vertiginoso entre eles. E a lição mais amarga é que o tempo, longe de ser uma estrada, é um labirinto sem centro e sem saída, onde a única certeza é a de que você continuará caminhando, eternamente deslocado, um estrangeiro de si mesmo.